Amém? Vamos ler aqui até o versículo 3, no momento aqui nesse período. Diz assim: e no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Amém, queridos? Nós já entramos no segundo dia da criação. Aí estamos nos versículos seguintes. Mas hoje, ao pôr do sol, nós já entramos no segundo dia da criação. Mas eu quero falar um pouquinho do primeiro dia, depois eu vou fazer um pequeno comentário só do segundo dia. A palavra do Senhor, ela nos ensina algo bastante significativo e poderoso. E toda vez que nós observamos as Escrituras, algo novo nos é revelado. Aleluia. Todas as vezes. A palavra luz é no hebraico or. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a terra estava em caos. Algumas traduções falam caos. A terra era sem forma e a terra era vazia. Havia trevas na face do abismo. O abismo é a profundeza do mar, porque há um abismo lá. Cientistas já comprovaram isso. Há uma grande fenda no mar profundo, e ali é chamado de abismo. A palavra de Deus então diz que havia um caos, havia trevas, havia escuridão, e tudo estava totalmente sem forma e vazio. E quando Deus chama a luz, Ele ordena que a luz se manifeste, e Ele não está aqui, não é a criação do sol, não tem nada a ver com o sol, essa luz não é o sol, porque o sol entra nos luminares, o sol para iluminar o dia, a lua, as estrelas para iluminar a noite. Então Deus chama das trevas, do meio das trevas Ele chama a luz. Aleluia. Para que venha à existência a luz. Aleluia. E ali se forma o primeiro dia, sem a lua, sem o sol, sem as estrelas. E a palavra or, ela traz o poder de organizar aquilo que está num caos. Aleluia. Organizar aquilo que não existe, trazendo a existência de algo para tudo ser organizado, ser colocado no seu devido lugar. E Deus mostra para nós que a nossa vida sem luz é um caos, que a nossa vida sem luz é uma desordem, é uma bagunça, que a nossa vida sem a luz que Ele determina está tudo fora do lugar, a trevas, a escuridão. Então, quando Deus Ele ordena que haja luz, imediatamente as trevas que estão ali, elas deixam de dominar. A luz, quando se manifesta, as trevas deixam de dominar. E a luz passa a dominar todo o ambiente. Aqui no caso, toda a terra. No nosso caso, toda a nossa vida, toda a nossa casa, tudo aquilo que o Senhor tem determinado. E o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, Ele simplesmente vem gerando nessas águas um poder transformador, um poder criador, porque daí o Senhor então passa ali no segundo dia e tem toda a criação, e tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos também foi determinado pelo Senhor. O caos é tudo que fica em desarmonia, fora do lugar. E o Senhor, Ele veio para tirar a nossa vida do caos. Aleluia. O Senhor veio e se manifestou para tirar a nossa vida que está em desarmonia e harmonizar a nossa vida, alinhar a nossa vida, mudar a
e vazia. A nossa vida sem Deus, ela é sem forma e vazia. A terra sem Deus está dominada pelas trevas. Nós sem Deus também somos dominados pelas trevas. A humanidade sem Deus é dominada totalmente pela escuridão. Mas quando Deus observa e vê que há possibilidade de uma transformação, Ele chama das trevas, haja luz. Haja luz. E é isso que Ele faz. A palavra luz no hebraico, como eu disse, é Or. Ela é escrita com 3 letras, Aleph, Vav, Resh. A palavra, a letra Aleph é a letra do nome de Deus. Ela sozinha representa Deus. Deus. Então, na luz, sem Deus não tem luz. E na própria luz tem que ter Deus. E se não tiver Deus na luz, é trevas. Porque, irmãos, o que são trevas? Ausência de luz. Apaga a luz para você ver. Fica escuro. Acende a luz, a escuridão vai embora. Então, quando Deus está na vida de alguém, não tem como a escuridão prevalecer, as trevas prevalecer, o mal prevalecer, o caos prevalecer. A palavra Vav está ligada à palavra, ao sentido, ela tem vários significados, mas o principal é conexão. Deus, conexão. Glória a Deus. Deus, conexão. A luz precisa, para existir, ela tem que ter Deus e tem que ter uma conexão com Ele. Glória a Deus. E a palavra Resh, mente humana. Deus, conexão, mente. Então a palavra luz significa a mente humana conectada com Deus. A luz. Você anda e você sabe aonde você está andando. Você tem direcionamento com a luz. Mesmo, você já precisou usar lanterna num lugar escuro? Ou pelo menos uma velinha, quando acaba a luz em casa, às vezes tem uma lanterna, às vezes tem uma vela, para poder você ver o seu caminho. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a mente humana precisa estar conectada com Deus para ver, enxergar, ter luz, ter organização, ter harmonia, ter a restauração, o caos ser arrancado, o mal ser tirado, as trevas ser arrancadas. Sem a minha mente estar conectada com Deus, estar ligada com Deus, não há como viver o caminho guiado pela luz de Deus. Eu preciso ter a minha vida totalmente ligada com Deus, conectada com Deus. A terra é sem forma e vazia sem Deus. E o ser humano é sem forma e vazio sem Deus. Então essa luz que Deus disse para a terra, Ele também diz para nós, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo. Haja luz, sai o caos, sai as trevas, sai o mal, sai a deformidade espiritual, a deformidade de caráter, a deformidade de comportamento, a deformidade daquilo que sai da boca, a deformidade daquilo que olha, os olhos, é que eu posso falar assim, daquilo que muitas vezes a terra e nós, seres humanos, estamos conectados com algo totalmente oposto. Então, quando não tem luz, nós estamos conectados com as trevas. Quando tem luz, nós estamos conectados com o Criador. Glórias a Deus, aleluia. O Espírito Santo, Ele paira. Glória. Onde canta a machéria da lavagem. E o objetivo dele é pairar. Claro que Ele habita em nós. Mas estou falando agora, nesse momento,
fazendo uma comparação com os gêmeos. Ele paira sobre a terra. Oh, glória. Porque nós somos feitos da terra. Amém. Ele paira sobre a terra que está no caos. Ele paira sobre a terra que há trevas, até que essa terra olhe para o céu. Aleluia! Oh, glória. Escute do céu, do trono de Deus. Aleluia! Oh, glória. E ouve. Glória a Deus! Haja luz. Muito obrigada. Nós fomos chamados para a luz e não para a escuridão. Nós fomos chamados para a restauração e não para a destruição. Nós fomos chamados para a vida e não para a morte. O livro de Gênesis, no hebraico, chama Bereshit. E a palavra Bereshit, que é traduzida para nós no princípio, só a palavra tem vários significados. Uma delas, na mente. Bereshit significa na mente. Que é Berosh, na mente. Vai pensando aí. Também a palavra Bereshit, que é traduzido como no princípio, ela pode ser dividida em algumas palavras. Uma delas é Bar, e ela entra uma outra repartição, que é a própria letra de Deus, o Aleph, e isso significa filho de Deus. Oh, Aleluia! Filho de Deus. Olha que interessante. Filho de Deus. É a mesma palavra de João 1:1. No princípio era um verbo. E o verbo era Deus. Aleluia! Mesma tradução, no princípio. Aleluia! O Senhor, no princípio, criou todas as coisas para conectar a mente humana a Ele. Aleluia! E Ele revela o seu Filho obrigado, Pai. para fazer esta conexão com a luz. Porque Jesus é a Luz. Glória a Deus! Entende por que ele estava lá no princípio? João 8. Abra comigo João 8. João capítulo 8. 8:12. E Jesus tornou a falar-lhes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Oh, glória. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Deus disse haja luz, Ele estava liberando a luz da vida. Ele estava trazendo vida à criação. Porque da luz Ele começou então a gerar o que nós vemos e o que nós não vemos. A criar o que nós vemos e o que nós não vemos. Glória a Deus! Obrigado, Pai. A segunda palavra em hebraico do livro de Gênesis, no princípio criou Deus. A palavra criou é bará. E bará quer dizer filho de Deus também. Aleluia! Sem o Filho de Deus não houve a criação. É verdade. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E Aleluia! sem Ele, nada do que foi feito Se Aleluia! se fez. Então, a luz que tira o caos é o próprio Jesus. A luz que sara a nossa vida é Jesus. A luz que tira as trevas de dentro de nós, que tira a escuridão, que tira a desorganização, a bagunça, vamos usar essa
12, versículo 46. Vamos lá. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Oh, Jesus amado. Essa é a luz que tira a escuridão de nós. Essa é a luz que impede que a escuridão nos segue a ponto de não vermos o caminho que estamos andando, a ponto de não observar o caminho e impedir que a gente siga Jesus. Então, quando Deus disse haja luz, Ele estava revelando o seu Filho. Quando Deus aqui, quando o próprio Jesus fala que eu sou a luz, Ele está se revelando, Glória a Jesus. trazendo para nós esse entendimento, que quando nós seguimos a Ele, o Espírito Santo Pai, isso é gera em nós o poder da vida. Aleluia. O poder da vida, porque Ele pairava sobre as águas, como é algo assim bastante profundo, mas Ele pairava sobre as águas, fazendo uma comparação simples. Ele estava ali trazendo o poder da gestação da terra, a terra estava nascendo, fazendo uma comparação simples, a terra estava sendo gerada. E quando Ele está pairando sobre a nossa vida está sendo gerada. O nosso espírito está sendo gerado. Nós estamos voltando ao estado original da criação. Porque Deus não nos fez para ser destruídos, perecemos a terra. Ele nos fez para termos a vida eterna. Aleluia. Então Ele também está gestando aqui, está gerando em nós vida eterna. Aleluia. Obrigado, Vida eterna. Veja ainda o capítulo 3 de João. Vou falar um pouquinho. Santo é Capítulo 3, versículo 19. Aleluia. Diz assim a palavra do papai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Aleluia. A luz revela quem nós somos. Se a luz me afugenta, então tem alguma coisa errada. Mas se a luz revela as obras que eu pratico, então mostra que eu estou aqui sendo forjada no Senhor. Isso é extremamente maravilhoso. Vamos lá, volta lá. Isaías, capítulo 9. Diz assim: o povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra, aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Então o Senhor está trazendo para nós o poder da luz que nos conecta a nossa mente com Deus. E Jesus, Ele veio para reconciliar o ser humano com Deus, para conectar o ser humano com Deus, para alinhar o ser humano com Deus. Por que a nossa mente tem que estar conectada com Deus? Porque tudo começa aqui. O pecado começa aqui. As decisões começam aqui. O livre-arbítrio está aqui. Primeiro eu vou pensar, depois eu vou escolher. Então, quando a minha mente é a mente de Cristo, a minha mente é levada a Cristo, eu estou escolhendo, com o livre-arbítrio que eu tenho, adorar o meu Deus, estar alinhado com Deus, aliançado com Deus, conectado
Deus. E eu só posso estar conectado com Deus através do Filho de Deus. Amém. Não tem outro caminho. Porque Ele é a luz. Ele que tira as trevas. Ele que venceu as trevas na cruz. Ele que ressuscitou e venceu a morte. Glória a Jesus. Ele que subiu e está à direita dos pais, Deus Pai, e é o único mediador, o único intercessor entre os homens e Deus, diz a palavra. Então Ele me ensina. E Ele diz: Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Shema, ouça Israel. Só o Senhor é Deus. O Senhor é um. Adore o Senhor de todo o teu coração. De todo o teu entendimento. Amém. E com todas as tuas forças. E ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os mandamentos. Então veja a importância de saber que Jesus é a luz. E que Ele me liga ao Pai. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, Ele me restaura, me reconcilia com o Pai, me conecta com o Pai. E Ele ilumina o meu caminho. Oh, Jesus. Quando nós temos uma luz no caminho, a gente consegue andar facilmente. Você já teve a oportunidade de voar à noite e viu como é que é pousar um avião à noite? O avião precisa ter toda aquela aparelhagem lá para o piloto, ele tem que olhar o que é para lá, o que é para cá. Não sei nem falar os nomes daqueles instrumentos de voo. Tem que ter. Só que se não tiver uma pista iluminada, Não desce. dificulta o seu curso. Então, na nossa vida, nós temos muitos instrumentos de voo. Mas eu tenho que ter a luz que me guia em segurança. Me faz andar em segurança nessa terra. E isso faz parte da vida daqueles que amam a Deus. Daqueles que desejam andar segundo a sua palavra. Vamos lá. Abra comigo em Isaías 60, já que estamos aqui nesse livro. Vamos lá. Te resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto, eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á e sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. Quem é essa glória? Quem é essa luz? Quem é? O que resplandece, não o Senhor Jesus em nós? Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. É Ele, não tem outro não, é só Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Ele é a luz do mundo que elimina a escuridão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aonde eu quero andar? Somente Jesus, que é a luz do mundo, me leva, me conduz à eternidade. Verdade, Jesus. Com Ele. A escuridão me conduz às cegas à eternidade sem Ele. A escolha é minha. Ele já revelou tudo. Tudo já foi revelado em Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, é o Pai falando: haja luz. Haja luz. Obrigado, Jesus. Então não tem como perder essa luz na nossa vida. Hoje é o segundo dia. Eu vou só fazer um pequeno comentário, não vou entrar profundamente. Hoje é o segundo dia. O segundo dia foi quando Deus criou o firmamento. O que é esse tal do firmamento? Quando Deus faz a separação das águas, terra, água, Ele ordena que parte das águas se tornem mares
e ordena que a água não ultrapasse a terra. Por isso, irmãos, alguém aqui já viu o mar? Quem aqui nunca viu o mar? Mas pela televisão já viu? O que faz a onda? Ela vem. Ela quebra na areia e ela volta. Porque Deus disse, não ultrapasse. Então ela vem, obedece a Deus e retrocede. Ele ordenou que águas descessem para debaixo da terra nesse segundo dia. E ele ordenou que águas subissem. Esse é o firmamento. Foi do firmamento que veio o dilúvio, as águas que ficavam em cima do céu. Toda a atmosfera da terra era totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, ficava mais, tem uns termos diferentes, mas vamos falar no termo assim, ficava como uma abóboda, né? Redondo assim. A terra não é, gente, não é teoria terraplanista, pelo amor de Deus, tá? Mas ficava acima assim. A palavra céu no hebraico é Shabbat Shamayim. Sabe o que significa? Água lá. Céu significa isso, água lá. E foi de lá que veio o dilúvio e que inundou toda a terra. Depois Deus deu ordem para que se tornassem vapor e ficassem nas nuvens para depois chover. Para que a terra pudesse produzir, porque não chovia como nós vemos assim. Saiu o vapor da terra e umedecia a terra para que plantação, né? Não plantação no sentido de alguém plantar, porque brotava tudo da terra, né? Olha que a gente perdeu, né? Brotava da terra, tudo produzia, era assim que Deus fazia, produzia todas as coisas. Então, a água lá, está caindo aqui. Isso é sério. Água lá. Interessante? Amém, Senhor. E aí, tem os outros dias. E no domingo, se prepare. Porque domingo nós comemoramos a criação de Adão. E se desde Adão até agora, 5.873, pronto, corrigido, 5.873 anos nós estamos entrando da criação do homem. E aí começa 10 dias de temor. O céu é aberto, há um portal celestial aberto, diferente durante 10 dias até o dia do jejum, da expiação, que nós chamamos de Yom Kippur. Amém. Nesses 2 dias, que se celebra o ano, a virada do ano bíblico, são 2 dias que se celebram. Nós precisamos nos preparar, porque essa é a festa também, não só do Rosh Hashanah, que é o ano novo, mas também é a festa do Yom Teruah, a festa das trombetas, que ela aponta, é uma festa que aponta, todas as festas bíblicas falam de Jesus, apontam para Jesus. E essa aponta para a volta dele. Será que Jesus vai voltar agora, daqui 5 minutos? Vai voltar nessa festa? Vai voltar daqui 10 anos? Eu não sei. Eu sei que eu tenho que estar pronta para ele voltar. A qualquer momento, seja pelo arrebatamento ou seja Deus me recomenda, pela morte. Eu tenho que estar preparado. Amém, Senhor. Então, haja luz da minha vida. Prepara a minha vida para estar com Cristo a qualquer momento. Amém. Tudo que fizermos nesses dias voltará para nós 70 vezes mais. Então, é tempo de doar alimentos, roupa, sapato, dinheiro, ajudar alguém com necessidade, comprar coisas que alguém precisa, que está passando por momentos de necessidade. É tempo de fazer o bem. Amém. E é tempo de vigiar a boca e as atitudes. E é tempo de se consertar. Amém, Jesus. É tempo de se consertar. Quem não se conserta com os seres humanos
e não se conserva com Deus, o seu jejum do Yom Kippur se torna inútil. Nós estamos nos preparando para um grande dia. E que essa luz chamada Jesus, que brilhou dentro de nós, permaneça em nossa vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça uma entrega verdadeira. Vamos orar todos juntos. Você que está assistindo também, coloque a sua vida diante do Senhor, para que Deus possa mover graciosamente. Querido Deus, amado Senhor, nós cremos no poder da sua palavra. Queremos estar conectados contigo, Senhor. Queremos que a nossa mente esteja conectada contigo, esteja aliançada com o céu, esteja alinhada com o céu, esteja reconciliada contigo, Senhor. E somente através do teu Filho Jesus, que é a luz que brilha em nós, que é a luz que ilumina o nosso caminho, porque a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E o Senhor Jesus é a palavra. O Senhor Jesus é o verbo vivo. O Senhor Jesus é aquele que nos conduz, que nos direciona, que nos leva aonde precisamos ir, que nos conduz a essa terra até estarmos contigo na eternidade. Então, o nome de Jesus vem sobre nós, move sobre nós, quebra o jugo, quebra o embaraço, tira as obras malignas, tira as obras de feitiçaria, tira as tradições, tira as correntes que prendem a mente, que prende o coração, que prende o corpo e a alma. Vai limpando cada coração, nos conduz na verdade, nos conduz no teu poder, nos conduz na sua bênção, porque sem o Senhor não há como ser livre das trevas, mas o Senhor nos liberta das trevas, o Senhor nos liberta do mal, o Senhor quebra o jugo em nossa vida. Então, Senhor, nós entregamos tudo diante de Ti, para que o Teu nome seja visto em nós e através de nós. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, declara que haja luz em minha vida. E neste momento eu rejeito, renego, renuncio e expulso da minha vida e desautorizo e amarro todo demônio, do maior ao menor, e ordeno bate e retirada da minha vida, da minha casa, em nome de Jesus, porque não haverá mais trevas na minha vida, não haverá nada vazio, ou desordem, ou em desarmonia, ou em caos. Eu não aceito bate e retirada, porque a luz chamada Jesus brilha dentro de mim, brilha através de mim. E agora, segundo o que Jesus disse, que Ele é a luz do mundo, eu também preciso brilhar, mostrando Jesus.